Oi, gente! No Fala Roco de hoje vamos falar sobre empecilhos, coisas que nos impedem de sempre estar ali à presença de Deus, e algo muito forte que aconteceu comigo. Não sei vocês, mas se já teve algum momento da sua vida em que você se sentiu travado, travada, todos à sua volta tá fluindo, pessoas estão tendo sucesso na vida financeira, ou comprando suas coisas, ou enfim, progredindo de alguma maneira, e você percebe que você não. Simplesmente você vive em uma linha tênue, digamos assim, tem a mesma rotina, vai trabalhar, volta pra casa, e nada é diferente na sua vida. Talvez você ore, lê a Bíblia, ali como algo religioso, e que nada flui, e é só isso mesmo. E o que Deus falou no meu coração foi muito forte, de maneira em que, quando a gente diz foi da água pro vinho, é porque foi da água pro vinho. Há revelações que Deus passa pra gente que não é necessariamente vir um sinal, uma LED do céu e a gente cai e a ficha em si. Mas são coisas que são simples de se resolver. Atitudes pequenas que podem ser resolvidas. E que por muitas das vezes a gente acha que é algo estupendo para poder mudar a nossa vida, e muitas vezes não é. E eu entendi que para Deus fazer acontecer algo na nossa vida, Ele não vai trazer uma coisa enorme lá de fora, não. Ele vai usar o que eu tenho nas minhas mãos. E foi justamente isso que aconteceu. Há uns dias eu tava justamente com esses pensamentos, enfim, e não era nada de crise dos 30 anos, não. É realmente pensamento que eu vi que ali era Deus me alertando de alguma maneira, o Espírito Santo me alertando de alguma maneira, né? E quando a palavra de Deus, ela fala, buscar-me-eis e me achareis de todo o teu coração, a gente acha que a gente tem que estar ali procurando Deus no modo religioso. Eu vou à igreja porque eu quero alguma coisa de Deus. Eu vou à igreja porque eu preciso que Deus me dê isso. Eu preciso que Deus me dê aquilo. Sempre voltado para o lado físico ou para o lado palpável, digamos assim. Eu quero um emprego novo, eu quero uma cura, eu quero uma casa nova, eu quero uma decisão disso. Sabe, por muitas das vezes a gente esquece do espiritual, do natural. E quando Deus fala sobre isso, sobre a gente buscar Ele, por muitas das vezes a gente está perdido, né? O sentido que a gente acha que Deus está procurando a gente, na verdade é a gente que precisa buscar Deus. Ele está ali sempre. A gente não quer ser achado por muitas vezes. E era justamente como eu estava perdida, né? E quem está perdido, ele quer ser achado, encontrado. Só que há momentos da nossa vida, assim como eu, não queria ser achada, não queria ser encontrada. Tava ali achando de boas a minha vida, do mesmo jeito que tava, tá tudo ok, mas não tinha um plus, sabe? E o plus ali, quando a gente pensa que é voltado pro dinheiro, voltado pro sucesso, ou pro namoro, ou pra alguma coisa, na realidade é algo espiritual. É só um toque, assim, tipo uma cerejinha do bolo que o Espírito Santo coloca na nossa vida, né? Então, assim, existe essa grande diferença entre você buscar a Deus, né? Encontrar a Deus, e Deus encontrar você. Sendo que Ele sempre esteve ali, né? Você não estava procurando no momento da maneira correta. E a minha cegueira estava tão grande, o desespero ali de encontrar algo e não a Deus em si, de receber as coisas e não receber o que é essencial para as nossas vidas. Eu estava andando em caminhos opostos. Então, assim, como você quer encontrar Deus em um caminho, sendo que Ele está em outro totalmente diferente? É como se fosse, imagina você estar num labirinto. Eu tava me sentindo assim, num labirinto, e eu sei que tinha alguma coisa lá do outro lado que eu precisava buscar, que eu precisava receber, mas os espinhos no meio do labirinto, aquelas coisas que a gente pensa que é algo que é impossível das nossas mãos resolverem. Quando Deus fala, filha, é uma atitude sua, é um egoísmo da sua parte, porque você é egoísta, especificamente nisso, sabe? São coisas que aos nossos olhos naturais da rotina do dia a dia a gente não percebe,
mas a sua irmã, seu irmão, alguém da sua família, algum seu amigo pode dar esse toque. E por muitas das vezes o travamento da nossa vida acontece por falta disso, né? E como eu estava falando sobre esse labirinto, eu estava me sentindo perdida, sabe? Como se as paredes elas estivessem fechando, o tempo estava se fechando e eu via sem saída, achava que tinha que continuar com aquela rotina de orar, ler a Bíblia, mas nada um plus, sabe? E olhava assim pro céu e dizia: Deus, me dá uma direção, me dá um norte para que eu receba a direção correta que vem do Senhor. E eu fiz uma oração. E daí eu orei. Eu falei: Deus, me ajuda, porque o travamento aqui tá tão grande. Eu não sei o que vai acontecer na minha vida, eu não tenho perspectiva de vida. Eu sei do meu propósito. Eu sei do meu chamado. Eu sei para que eu fui escolhida, mas há algo em mim que precisa ser mudado. Porque se eu já fiz de tudo e se nada fluiu, é porque há algo que eu precisava me examinar em mim mesma. E é como eu falei lá no início, Deus, ele nos dá a oportunidade de mudar a nossa vida, mudar a chave. Não é coisas impossíveis que a gente precisa comprar, que a gente precisa gerar. Não, são coisas que estão às nossas mãos, em nossas mãos. E foi justamente isso que aconteceu, né? Muitas das vezes nós não queremos ser encontrados por Jesus. Sabe que ele tá ali, mas eu não queria ser encontrada, não. Eu não queria encontrá-lo, na verdade, de maneira correta, né? Então eu arranjei um tempo aí, coloquei desculpa no tempo, coloquei desculpa em outras coisas, achando que não, Deus, é porque eu não tenho oportunidade. Eu não tenho oportunidade, senão as coisas já teriam acontecido. E por muitas das vezes não é falta de oportunidade. A oportunidade está aqui, eu posso pregar para Jesus aqui nesse podcast, posso falar de Jesus no meu trabalho, posso falar de Jesus na minha casa, ser exemplo. E por muitas das vezes a gente fica buscando momentos específicos, alternativas, oportunidades, sendo que está aí a todo momento. É como eu falei, se você quer o plus de Deus na sua vida, utilize aquilo que está em suas mãos. Deus nunca vai nos pedir algo estupendo, algo que a gente não possa fazer. Então eu comecei a agir diferente. Orei, recebi a resposta de Deus que eu precisava sobre o meu comportamento, sobre o meu egoísmo, sobre o meu sempre estar mais presente com a minha família, porque como é que eu queria falar de Jesus para as pessoas sobre família, sendo que nem eu estava próxima da minha família. Então Deus foi me alertando dessa maneira, ou seja, era algo que dependia de mim, eram atitudes que dependiam de mim. E Deus, ele é tão bom que ele já dá essa ferramenta nas nossas mãos para que a gente viva de maneira transformadora em nossos sonhos. Não é nada grandioso, não é nada, sendo que os nossos planos ali estavam travados e tudo se começou a destravar. E é incrível quando Deus fala que realmente nenhum olho viu e nenhum ouvido jamais ouviu o que Deus tem em mente para aqueles que amam a Ele. E eu falei: Deus, muito obrigada. Realmente eu não sei. É como eu falei, eu sei do meu propósito, talvez você saiba do seu chamado, mas como irá fazer da maneira que for, você não sabe. E às vezes é só um comportamento básico. É deixar de mentir, é deixar a preguiça de lado, é começar a orar, sabe? Da maneira que tem que ser feito de verdade, não algo religioso, sabe? Para cumprir uma fichinha. Deus, ok, fiz isso daqui. Não, mas sempre tem algo que trava a sua vida de maneira grandiosa, assim, que você realmente percebe, faz de tudo, já correu todos os meios, nada vai dar certo, nada dá certo. E daí você encara a realidade, é preciso um autoexame. E daí veio a minha memória, né, sobre a intimidade que eu tinha com Deus. De lembrar de eu sair nos hospitais, pessoas vinham até mim e eu ajudava as pessoas de maneira diferente e orava pelas pessoas nos hospitais. E era diferente. Eu falei: Deus, eu preciso ter isso de volta. Mas Deus diz: filha, eu não quero só que você volte ao ponto que você se deixou perder, mas fazer muito mais além.
sabe? É ser uma Gabriela nova, uma Gabriela diferente, uma Gabriela que tem intimidade com Deus, que não busca as coisas que são tocáveis, mas as coisas que são transformadoras, as coisas que são mais e mais e mais, que são do próprio Espírito Santo. Sabe? Saber, entender que o nosso propósito, o nosso chamado transforma vidas através do Espírito Santo em nós. É não viver da mesma maneira, sabe? Viver aqui de maneira natural. Não, a gente precisa viver, entender o sobrenatural de Deus, mas para que eu entenda o sobrenatural de Deus, eu preciso viver cada vez mais em intimidade com Ele. Até porque as coisas do Espírito se discernem através do Espírito Santo na nossa vida. Então, como é que eu queria usufruir do sobrenatural, sendo que eu estava vivendo no natural? Como você quer receber milagre, sendo que você não ora por milagre, sendo que você não vive em gratidão para receber esse milagre? Sabe? E eu agradeci muito a Deus. Eu falei, Deus, muito obrigada, meu Deus, como Deus é bom. E, enfim, quando lá em Lucas 10, 19, ele fala, né? Que eis que vos dei poder e autoridade para pisar na cabeça da serpente e do escorpião. E a gente às vezes fica limitada ali, achando que a gente não tem nenhuma autoridade, sendo que ele deu essa autoridade pra gente. Então, que a gente vença. Vença o medo, vença a culpa, vença o pecado. E ali estende as mãos para os céus e fala, Deus, eu tô aqui. Satanás, você não tem poder sobre a minha vida, você não tem poder sobre a minha mente, você não tem poder sobre o meu corpo. Enfim, é a gente usar da autoridade. Deus nos deu o Espírito Santo, Deus nos deu autoridade. Essa mesma autoridade em que as minhas mãos curavam pessoas através do Espírito Santo em minha vida. Ou seja, a gente vai fazer muito mais do que Jesus fez. Não como um modo superior, mas entendendo que o nosso chamado, Deus falou que a gente iria fazer coisas maiores. Então que a gente não se limite a isso. E entender hoje em que é tudo mais leve, em que há prazer na obediência, há prazer em ver a minha família e dizer assim, Deus, muito obrigada. E não ser mesquinha, não ser egoísta, sabe? E viver de maneira tão amorosa com as coisas de Deus e entender e dizer assim, Deus, muito obrigada. E entender também que a noite, a madrugada, a gente consegue vencer a preguiça porque a gente tem uma sede tão grande. Então eu digo, Deus, obrigada. E se você não sente essa mesma coisa, se você não voltou ao seu primeiro amor, se você reconhece que você precisa de Jesus, se você reconhece que você precisa voltar, que você percebe, você cai em si, lá atrás eu fazia isso, Gabi, e hoje eu não faço mais. É entender, Jesus, Ele quer fazer muito mais através de nós. Ele quer fazer em nós para que através de nós pessoas sejam transformadas, vidas sejam salvas. E é só isso mesmo que Deus quer. E eu quero agradecer demais, sabe, a Deus, porque se Ele não tivesse dado esse entendimento de se humilhar na presença de Deus, às vezes a gente repete frases, né? Deus, eu não sou nada, sou uma porcaria. Mas é como eu falei, são atitudes que nos levam a experimentar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E espero que essa mensagem ela tenha feito sentido na sua vida, assim como ela foi pra mim. Foi transformadora ao meu coração. E é isso. E que Deus te abençoe. Deus te abençoe de maneira grandiosa. Que seu coração seja tomado pela presença de Deus. Que a sua mente seja tomada pela presença de Deus. E que você entenda que o que Deus quer fazer através de você, o maior que Ele quer fazer através de você, e melhor, não é em coisas superficiais, não é em coisas fúteis, não é em dinheiro, não é na sua profissão, não, é dentro de você, para que através de você
você conquiste as coisas pro reino de Deus, pra sua vida, pro seu chamado, enfim. E é isso. E até a próxima. Oi, gente, não fala rouco de